Imagine um mundo que esqueceu seu Criador. Um lugar onde cada pensamento, cada plano sussurrado, cada ambição gritada era manchada pela escuridão. O ar em si parecia pesado com a malícia. A humanidade tinha se desviado tanto do caminho da bondade que seu coração batia apenas por si mesmo. A terra gemia sob o peso de tamanha corrupção profunda. Era um tempo de muito barulho, mas ninguém estava ouvindo. Deus olhou para o mundo que ele havia tão amorosamente criado, um mundo transbordando de potencial e beleza, e seu coração se encheu de dor. Ele viu uma criação que havia dado as costas ao amor, escolhendo em vez disso um caminho de violência e egoísmo que levava apenas à ruína. O mundo estava, em essência, se afogando muito antes da primeira gota de chuva cair. Estava submerso em uma enchente de sua própria criação, um dilúvio de pensamentos malignos e atos cruéis. As pessoas viviam para o momento, perseguindo prazeres fugazes e construindo castelos de areia. A bondade era vista como fraqueza. A integridade era uma língua esquecida. Toda a inclinação do coração humano era má, o tempo todo. Conseguem imaginar? Uma sociedade tão perdida, tão completamente desamparada de sua âncora moral, que sua própria existência se tornou uma fonte de tristeza para aquele que lhe deu vida. No entanto, mesmo em um tempo tão desesperador, Deus estava procurando. Seus olhos vasculhavam a paisagem de almas perdidas, procurando por um vislumbre de luz, um único coração que ainda se lembrava dele. E neste mundo tão cheio de desespero e decadência, Deus encontrou um homem, uma figura solitária, de pé contra a maré da maldade. Ele não era um rei, ele não era um guerreiro poderoso pelos padrões do mundo. Ele era um homem simples, um homem de família, que havia feito uma escolha profunda. Ele escolheu ouvir uma voz diferente. Enquanto o mundo gritava, ele ouvia o sussurro de Deus. Enquanto o mundo construía monumentos para seu próprio orgulho, ele construía uma vida de fidelidade tranquila. Seu nome era Noé, e sua fé simples e inabalável estava prestes a ser chamada para uma tarefa inimaginável. Quem era esse homem, Noé? O que o diferenciava em uma geração tão completamente corrompida? As Escrituras o descrevem com 3 palavras poderosas: justo, íntegro e que andava fielmente com Deus. Ele não era perfeito no sentido de ser sem pecado, pois ninguém é. Em vez disso, seu coração estava voltado para Deus. A retidão era sua busca. A descrição mais bonita, no entanto, é que Noé andava fielmente com Deus. Isso fala de relacionamento. Pinta um quadro de intimidade e comunhão diária. Andar com alguém implica companheirismo, direção compartilhada e conversa constante. Noé não apenas sabia sobre Deus, ele conhecia Deus. Essa caminhada diária era a fonte de sua força. Foi o que encheu seu reservatório de fé e o capacitou a permanecer firme quando o mundo inteiro o puxava na direção oposta. A mensagem de Deus deve ter sido impressionante. Era uma mensagem de julgamento devastador e de graça incrível. Deus falou com Noé, compartilhando a dor em seu coração pelo estado do mundo. Ele declarou sua intenção de trazer um dilúvio, uma grande enchente de água que purificaria a terra de sua maldade desenfreada. Esta era a terrível notícia. O mundo como Noé o conhecia estava chegando ao fim. Mas, no mesmo fôlego, Deus providenciou uma saída. Ele deu a Noé uma ordem que para muitos poderia ser bizarra quanto específica. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Isso não era meramente uma sugestão, era um projeto divino para a sobrevivência. As instruções eram precisas, não deixando margem para suposições. Deus detalhou as imensas dimensões da arca: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para colocar isso em perspectiva, ela teria cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura
e 13,5 metros de altura. Um navio maciço de 3 andares, mais longo que um campo de futebol. Deveria ser construído com compartimentos internos e revestido, por dentro e por fora, com betume para torná-lo à prova d'água. Não era um barco simples. Era uma fortaleza flutuante projetada para estabilidade e capacidade, projetada pelo próprio Deus para resistir a uma catástrofe global que o mundo nem sequer podia imaginar. Diante de um comando tão avassalador e aparentemente ilógico, como Noé respondeu? A Bíblia dá uma resposta simples e profunda. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Não houve argumento, nenhuma negociação, nenhuma procrastinação. Ele simplesmente obedeceu. Essa obediência imediata e completa é a marca de sua fé. Ele confiava mais no arquiteto do que em sua própria compreensão. Sua fé não era passiva. Era uma fé ativa e operante que pegou um martelo e começou a construir, passo a passo de obediência. Por anos, décadas, talvez até um século inteiro, Noé e seus filhos trabalharam. Cada dia era preenchido com os sons de serrar madeira, martelos batendo em pregos e o trabalho pegajoso e bagunçado de espalhar piche. Eles estavam bem, construindo um navio bem no meio de um campo, e isso se tornou um objeto de, você sabe, enorme curiosidade, e honestamente, e para muitos talvez até mesmo muito ridículo. O projeto era um espetáculo público. As pessoas paravam para olhar, para apontar e sim para rir. Olhe para o velho, eles podem ter zombado. Ele está construindo um barco para uma enchente no deserto. Ele perdeu a cabeça? A zombaria deve ter sido implacável. Apenas uma barragem constante de dúvida e desprezo dirigida a esta família peculiar e seu projeto ainda mais peculiar. A perseverança diante de tal oposição é, honestamente, um verdadeiro teste de convicção. É uma coisa ser fiel em particular, mas é uma história completamente diferente manter essa fidelidade sob o brilho intenso do ridículo público. Noé não era apenas um construtor. Ele também foi chamado de pregador da justiça. Enquanto construía, ele advertia. Ele compartilhava a mensagem que Deus lhe havia dado, implorando à sua geração que se desviasse de seus maus caminhos. Imagine a tensão na família de Noé. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas trabalhavam ao seu lado. Eles também suportaram as provocações e o isolamento. Eles escolheram confiar em seu pai e, por meio dele, confiar em Deus. A deles era uma fé compartilhada, uma família unida em um propósito divino enquanto o mundo ao redor deles festejava, totalmente alheio ao julgamento que se aproximava. Por tudo isso, Noé nunca vacilou. Ele manteve os olhos na tarefa e o coração sintonizado com Deus. O sol nasceria e ele construiria. O sol se poria e ele descansaria, apenas para começar novamente no dia seguinte. O dia finalmente chegou em que a última prancha foi fixada e a camada final de piche foi aplicada. A grande embarcação estava completa, um testemunho silencioso da obediência inabalável de uma família. Então, a procissão começou. 2 a 2, os animais vieram. Dos poderosos elefantes aos minúsculos ratos, das águias voando alto às serpentes rastejantes, era este desfile incrível de criaturas, guiadas por uma mão invisível, todas fazendo seu caminho para a arca. Noé e sua família os guiaram para dentro, realizando um milagre logístico orquestrado pelo próprio Deus. Quando todos estavam em segurança a bordo, a família de Noé entrou na arca. Então, algo realmente profundo aconteceu. O próprio Deus fechou a porta. Por 7 dias, eles esperaram dentro da arca em silêncio e antecipação. Lá fora, o mundo continuava, provavelmente apontando para o navio selado e rindo ainda mais alto do que antes. Então, começou. E não era apenas chuva. A Bíblia diz: todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A água jorrou de baixo e derramou de cima. A tempestade durou 40 dias e 40 noites.
sem parar por um único momento. O nível da água subiu implacavelmente, elevando a arca maciça de sua fundação. Ela flutuou, um único vaso de vida em um mar de destruição, carregando o futuro do mundo dentro de suas paredes de madeira. A vida dentro da arca, no entanto, era um desafio por si só. Foi uma viagem de 1 ano sem destino à vista, apenas a promessa de sobrevivência. Os sons, os cheiros, o movimento constante da água, tudo isso exigia imensa paciência e resistência. Depois de muitos meses, as águas finalmente começaram a baixar. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ainda assim, eles esperaram. Noé, sempre paciente, buscou o tempo de Deus. Ele enviou um corvo e depois uma pomba. Na primeira vez, a pomba voltou sem encontrar lugar para pousar. 1 semana depois, ele a enviou novamente e ela voltou com uma folha de oliveira recém-colhida no bico. Um sinal de nova vida. Uma promessa de que a terra estava emergindo de seu túmulo aquático. Quando a ordem veio de Deus, Noé abriu a porta. Ele, sua família e todos os animais saíram da arca e pisaram em terra úmida e limpa. O ar estava fresco. O mundo estava em silêncio. Era um novo começo. Uma segunda chance para a humanidade e a criação. A primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa ou plantar um campo. Seu primeiro ato foi de adoração. Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício de gratidão ao Deus que os havia salvado. Em resposta ao coração fiel de Noé, Deus fez uma aliança. Uma promessa solene, não apenas a Noé, mas a toda a humanidade e a cada criatura viva por todas as gerações futuras. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Para selar essa aliança eterna, Deus colocou um sinal no céu. Eu ponho o meu arco nas nuvens, e ele servirá de sinal da aliança entre mim e a terra. Ele declarou. O arco-íris, um belo arco de cores que aparece depois de uma tempestade, foi transformado de um simples fenômeno natural em um lembrete divino. Era uma mensagem de esperança para a humanidade, mas também um lembrete para o próprio Deus, de sua promessa de misericórdia. Toda vez que um arco-íris se estende pelo céu, é a própria assinatura de Deus em sua promessa, uma bandeira vibrante de graça declarando que sua misericórdia triunfa sobre o julgamento. É um símbolo de um novo começo. A história de Noé está repleta de lições. Ela nos ensina sobre a profunda importância da obediência, mesmo quando o comando parece, bem, estranho. Ela nos mostra o poder da perseverança diante do ridículo. Ela nos lembra sobriamente do julgamento de Deus sobre o pecado, mas ilustra lindamente sua incrível graça ao prover um caminho de salvação. Hoje, esse convite para entrar na Arca da Segurança ainda está aberto. A arca agora não é um barco de madeira, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é nosso refúgio do julgamento que merecemos. O convite ecoa através dos tempos. Venha, entre na segurança de sua graça. O arco-íris nos lembra que Deus é um cumpridor de promessas, e sua maior promessa é a salvação para todos que, assim como Noé, simplesmente crerem e obedecerem.